Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela 365, a sua rádio de todos os dias, com imagens da AltV, a TV da internet, redes sociais também, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades lá da região. E aí, gente, pela próxima hora, nosso convite para você ficar por aí curtindo. Comente também, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. Eu sou Mauro Friesman, 13 de fevereiro de 2024. Estamos em plena terça-feira de carnaval, tem muita folia para acontecer ainda pela frente. E a gente convidou para pular essa folia com a gente hoje o doutor Bactéria, o biomédico, o doutor Roberto Martins, doutor Bactéria. Vai falar sobre muita coisa importante aqui para a gente se prevenir das contaminações no carnaval. Tudo bem, doutor Bactéria? Seja bem-vindo, obrigado por colaborar com a gente mais uma vez. Claro, é sempre um prazer, Mauro. Tá? E os bloquinhos, como é que estão? Fiquei sabendo que você está pulando em tudo quanto é bloquinho, você não perde um, né? Isso. Mas toma cuidado, hein, cara? Não vai beijar todo mundo, não, hein? Hoje nós vamos falar de beijo, você vai ver os perigos que tem de beijo. Isso. Vamos falar sobre tudo isso, o que esse tipo de comportamento é capaz de causar no carnaval, em meio à brincadeira, em meio à folia. É, Afinal, hoje é terça-feira, como eu falei aqui, a gente tem ainda muita coisa para acontecer. Tem o dia de hoje, tem o pós-carnaval ainda para o final de semana, então tem muito Exato. bloco na rua. Você faz parte do Grêmio Recreativo Bactérias Unidas, não? Eu faço aqui, eu faço a parte das bactérias dormentes. Que são as bactérias que vão ficar em casa, tranquilo. Tem muita gravação ainda para fazer aqui. A gente trabalha muito com redes sociais, né? Então, as redes sociais aqui, vendo que não tem tanto tempo para gravar. Então, vou aproveitar. Tem algumas propagandas, alguns fechamentos que nós fizemos. Então, temos que fazer. A pandemia veio trazer uma coisa interessante, né? Que antigamente você fechava propaganda, fechava esses anúncios que fazia, eles mandavam o pessoal de equipe para gravar. Depois da pandemia, o pessoal, não, ele manda um texto e você grava você mesmo na tua casa. Então, você é obrigado praticamente a ter um estúdio na sua casa, né? Eu pego meu filho para gravar, então a gente vai ter muito trabalho para esse restinho de carnaval aqui. Nós já fizemos muita coisa. Mas você sabe, Mauro, que eu desenvolvi um kit para o carnaval, que eu recomendo todo mundo. Eu não estou vendendo não, kit, não. Eu recomendo a pessoa fazer esse kit e levar. Esse kit é composto por 3 coisas, né? Um recipiente com água, um frasco com água, né? Porque a pessoa precisa se hidratar, é super importante. Super importante. E agora já coloquei uma quarta coisa, viu? Essa daqui é recente. A quarta coisa é repelente, por causa do dengue que está estourando por aí, né? Então, água, Repelente. um repelente e tem mais uma coisinha, sabe o que é? Eu recomendo o pessoal levar uma lanterna, uma lanterninha. Sabe por quê? É para ver quem que a pessoa vai beijar. O pessoal vai beijar. Sabe que eu recomendo para todo mundo que for beijar alguém assim, dá uma olhadinha na situação antes, que eu tenho certeza, gente, que se você olhar o que tem lá dentro, você não vai beijar ninguém, né? E álcool gel. Álcool gel, que esses banheiros públicos, né, esses banheiros químicos, eles não têm nada para higienizar a mão, né? Então, e a pessoa ainda vai comer alguma coisa, vai beber alguma coisa, vai tomar algum negócio. Então é importante levar um frasquinho com álcool gel. Então, esse é o kit que eu falo. O kit composto por 4 coisinhas aqui, que é importante. Mas você sabe que o beijo, Mauro, inicialmente, ele tem até uma finalidade interessante. Tá? Você imagina, são 2 pessoas que vão ficar juntas, 2 pessoas, né? Aí, uma pessoa lá, num beijo que a gente chama de beijo de língua, ou conhecido como beijo francês, tem até nome, né? Beijo francês, o beijo de língua. A pessoa passa para outra 8 milhões de bactérias por segundo de beijo de língua. 8 milhões. Em média, eles até calcularam isso.
uma média de um beijo francês, um beijo de língua, demora em torno de 10 minutos. Quer dizer, uma pessoa transmite para outra, transfere para outra, cerca de 80 milhões de bactérias para cada beijo. 80 milhões. E você sabe que isso daqui é super interessante, por isso que são duas pessoas que vão permanecer juntas, né? A partir do 9º beijo, uma pessoa já passou a sua resistência para outra. Né? Então é um negócio interessante, uma pessoa passa a tua resistência. Também não é para o pessoal usar isso como forma de paquera, né? Escuta, eu posso passar minha resistência para você? Não, não pode isso daqui. Né? Mas isso eu estou falando de duas pessoas que vão ficar juntas. Não estou falando de carnaval, micareta, balada, né? Que a pessoa beija um, beija duas, beija até 40, beija 50. Nisso a pessoa vai pegar uma série de doenças. Por exemplo, a mais famosa, a mais conhecida, é a doença do beijo, né? Que é a mononucleose infecciosa, que é o vírus de Epstein-Barr. Né? Esse vírus aqui, para você ter uma ideia, a pessoa beijou 40, 400, 500 pessoas, vai ser lá. Aí passa uma semana, e acontece muito disso daqui, que eu falo com médicos depois do carnaval, eles falam que é impressionante como aparecem pessoas com íngua, começa a ter aquela íngua aqui atrás do pescoço, né? Sintomas gripais, sintomas de resfriado, algumas dores. Tem gente que até parece que está com gripe ou então com dengue, a pessoa até pode falar que está com dengue. Né? Isso daqui tem uma evolução, na grande maioria dos casos, uma evolução benéfica. Mas tem casos que a pessoa abaixa tanta resistência que a pessoa tem aquelas, tipo uma candidíase, umas aftas na boca inteirinha. A boca fica tomada por pontos depois e com perda total dos dentes. A pessoa pode perder todos os dentes por causa disso. Tem muitos jovens que perderam. E o que é interessante é que esse vírus ele permanece na boca até 6 meses depois que a pessoa já sarou. Tá? Então, olha a facilidade que tem desse vírus passar no carnaval. Se qualquer uma das pessoas que pegou nesses últimos 6 meses o mononucleose, ela vai estar passando para outras pessoas. Né? Então, tem essa doença. Tem o popular que a mãe falava, né? Menino, um beijo que dá o quê? Que dá sapinho, né? Esse sapinho, o que é? Uma candidíase, uma micose. É pela Candida albicans, que é uma levedura que está na região da boca. Abaixou a resistência, ela evolui, principalmente aqui nesses lábios, aqui, né? nesses laterais. Tem gripe, resfriado, tem pessoa que está no processo de cariogenicidade, pode passar uma quantidade grande de Streptococcus mutans, que é o bactéria que dá cárie. Né? Falei gripe, resfriado, Covid, sarampo. E você sabe que já tem um grupo que já está citando que o H. pylori, que é o que dá gastrite, úlcera, você pega via saliva. Então, pelo beijo, pode ser transmitido. Né? Então, é muita coisa. A herpes labial, o vírus da herpes simples, que a herpes é uma coisa que, se você tem, você vai morrer com ela, porque nunca mais você tira. Se você não tem, num caso desse, você pode pegar. E o herpes é interessante, que a pessoa, quem tem, já sabe. Né? A baixa resistência, a pessoa mandada embora do emprego, acabou o namoro, acabou o casamento, alguma coisa baixou a resistência dessa pessoa, né? Então a pessoa olha, o lábio começa a ficar vermelhinho, que é o primeiro passo, que é mácula. Aí começa a endurecer, que é o segundo ponto, que é pápula. Aí esse endurecimento começa a ter um monte de pontuaçãozinha com água, que são as vesículas. Né? E depois essa coisinha com água forma vira pus. Então é a parte de pústula. E por último tem uma casca, fica bem feia, casca, que é a crosta. Então essa sequência, mácula, pápula, vesícula, pústula e crosta. É uma sequência normal, demora em torno de 5 a 7 dias. Né? Vai ter, mas a pessoa vai pegar. E na fase de vesícula, pústula e crosta, é que a pessoa pode passar para as outras. Então dá para você enxergar. Por isso que eu falei para levar a lanterna, Mauro. Agora, doutor Bactéria, quando você diz que depois de 9 beijos, 10 beijos, a pessoa passou toda a resistência dela para outra pessoa, significa que ela passou as defesas, ou ela contaminou a outra pessoa? Não, passou as defesas. Ela está transferindo, não digo toda a resistência, né? Mas uma grande parte da resistência que ela tem, que esse contato com esses anticorpos, essas células que vão dar origem à produção de anticorpos, elas podem ser criadas nesse momento.
né? Então a pessoa vai ter uma resistência, que as duas, é uma coisa até de termos de imunidade e resistência, que as pessoas, cada uma mora num ambiente, vamos falar assim, e elas vão para um terceiro ambiente. Então, esse terceiro ambiente aqui, as duas vão ter uma resistência muito legal para combater coisas ruins desse ambiente. Então, o beijo os finalmente dela é uma coisa bacana. Só que homem deturpa, né? Sim. Doutor Bactéria, qual que é a sua relação com o carnaval? Como já foi? Como é hoje? Você é convidado para participar de alguma maneira aí nas escolas de samba, enfim, até para levar os seus ensinamentos? Ah, não, acho que o pessoal não quer muito saber de bactéria nessa época, não. Viu? Eu já tive convites para fazer, teve um até que eu recusei, que queriam me colocar, sabe aonde? No meio daquele bloco, lá na Bahia, tá? É. Aquele bloco, o pessoal. E aí, o que eles queriam que eu fizesse? É as pessoas estivessem se beijando, eu chegasse nelas e explicasse o que é o beijo e os riscos que ele estava correndo. Lá na Bahia, eu acho que eu seria morto, não seria? O que você acha? O risco seria muito grande, doutor Bactéria. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte: Sim. tem algum tipo de trabalho? Porque, assim, pelo que você explicou, enfim, a quantidade de bactérias que são trocadas num beijo. Tem algum trabalho feito pela ciência? Por exemplo, o antes e o depois do beijo, para mostrar como é que essa transferência de bactérias acontece. Ah, Então, antes do beijo no carnaval, depois do beijo no carnaval, e o que que aconteceu com as bactérias daquela pessoa que beijou e aquela que recebeu o beijo, enfim, algo nesse essa, sentido, não? essa transmissão aqui foi feita por um trabalho universitário, que foi o seguinte: você não tem lactobacilos na boca, tá? A lactobacilo não faz parte da flora bucal. Então a ideia o que que era? Uma pessoa pegava, fazia um bochecho com uma cultura de lactobacilos, fazia um bochecho, aí beijava a outra. Beijava. Aí, durante 10 segundos. Aí, depois fazia, pegava você na boca da outra pessoa que não tinha lactobacilos e via quantos lactobacilos que eram isolados. Isolados. Aí descobriram que era em torno de 80 milhões de lactobacilos. Aí que eles fizeram esse cálculo, que esses 80 milhões. Né? Aí depois eles mediram níveis de anticorpos da pessoa e viram que depois do nono beijo, os anticorpos têm uma tendência a um aumento bastante grande. Então, Mas são depois que eles viram 80 milhões ou 8 milhões? 8 milhões por segundo de Ah, beijo de por segundo. língua. Isso, como o Uhum. beijo demora em torno de 10 segundos, né? Por isso que são 80 milhões que são passados. Né? Então, eles fizeram os cálculos viram, chegaram a esse ponto, aí precisaram o nível de anticorpos e viram que tinha um aumento. A partir do nono beijo, tem um aumento substancial de nível de anticorpos no organismo da pessoa. Por isso que eles falaram que a partir do nono beijo, a pessoa aumenta a resistência dela. Agora, para a gente não, como se diz no popular, né, não demonizar o beijo, porque essa aqui é a época, e as pessoas vão para bloco com muitos com o objetivo da paquera, né? Como Sim. beijar. Você sabe que eu fiz já fez, sabe, foi num programa de televisão, até da Ana Hickman, está muito querida, né, por sinal. Eu trabalhava com ela e ela me deu uma incumbência, eu fui, esse eu topei. Eu fui às 3 horas da manhã numa balada, aí não tinha risco de vida, né, disso, né, diferente do no meio do carnaval na Bahia, lá nos bloquinhos, né? Então eu fui, e aí tinha as pessoas se beijando, eu levava umas pastilhas que os dentistas utilizam, reveladores de placa dental. Né? Umas são azuis, outras são vermelhas. Aí eu chegava para essas pessoas que estavam beijando, me apresentava, e põe autorização. Você fala, você conhece essa pessoa? A pessoa fala assim: ah, eu conheço minha namorada, é minha esposa, encontrei agora, acabei de conhecer. Quer dizer, tinha várias coisas, né? Ele falou: você conhece a boca dessa pessoa? Você quer conhecer? Elas topavam, né? E a gente dava uma pastilha dessas para cada uma mastigar. Né? Bom, dos casais, eu separei 3 casais, que eles sorriam para o outro, né? Então dá para você ver toda a placa dental, toda essa parte perto da gengiva, ou azul ou vermelha, né? Aparecia. Aí nós dávamos um kitzinho do programa, que era pasta dental, escova e fio dental. A pessoa ia no banheiro e voltava com os dentes super branquinhos. Ele falava: agora você pode beijar, agora você pode beijar que não tem problema com isso aqui, você já diminuiu a quantidade.
né? Mas teve muito aproveitador aí que apareceu. Tem uma época que eu estava até no Fantástico, né? Que apareceu um cara aí que falou que inventou o spray do beijo. Tá? Isso devia chamar um nome, é vigarice. Né? Porque não existe essa história de spray do beijo. Que ele falava que se você colocar esse spray, você pode beijar à vontade, que não tem perigo. Né? Primeiro que é uma grande mentira, né? Na verdade, era um enxaguante bucal desse que não tem função nenhuma, dá um cheirinho de menta, fica a bactéria cheirosa. Né? Sabe o que é interessante? Que se tivesse realmente a capacidade de eliminar bactérias, aí que a pessoa não deveria usar nunca. Né? Por quê? Porque essas bactérias que você tem na boca, elas são protetoras, o primeiro protetor contra bactérias patogênicas que querem entrar no seu organismo, bactérias que estão doença. Você viu uma criança que toma uma criança toma antibiótico, logo ela começa a ter o sapinho. Então, isso aqui é uma proteção que ela tem. Então, não pode. Por isso que nós desmascaramos. Desmascarei até antes do carnaval, então não chegou nem a comercializar. É um cara que deve estar querendo me encontrar em algum lugar aí. Né? Que ele iria vender muito, né? Imagina se eu fizesse propaganda deles, então, gente, use spray do beijo, você pode beijar à vontade. Mas isso não existe, né? Eu falo, olha, gente, eu sou contrário, ninguém ganha dinheiro, não. Tá, mas desde que seja honesto, né? Bom, então, durante o casamento, né, o padre fala o que Deus uniu, ninguém separa. Não é bem assim, né? O doutor Bactéria já separou 3 casais, mostrando as bactérias, as placas bacterianas de cada um. Foi isso. Sim, exato. Vamos falar, o que Deus uniu, as bactérias podem separar. Então, Doutor Bactéria, vamos falar sobre o seguinte. É claro, hoje é sim. terça-feira. Já tem muita gente voltando aí, né? Porque o carnaval está acabando, amanhã é quarta de cinzas, mas tem gente que ainda vai aí a semana inteira, vai emendar e vai de um lugar para o outro na sua diversão, no seu lazer. Ou seja, as viagens continuam, né? O que que a gente tem que ter em mente em relação aos ônibus, aos aviões e até com o próprio carro para se proteger das bactérias nas viagens? Bom, essa proteção das bactérias, a pessoa precisaria fazer até antes de começar a viagem. Porque muita gente aluga uma casa, né? Vamos alugar, né, de algum lugar assim. Então a pessoa pergunta o quê? É perto da praia? Tem uma padaria próxima? Tem uma sorveteria próxima? É perto da cidade? Ninguém pergunta se, escuta, a caixa d'água foi limpa há quanto tempo? Né? Pô, ela vai usar essa água, vai tomar essa água, vai fazer comida com essa água aqui. Né? Ou ninguém pergunta, escuta, existem paredes com bolor na casa? Né? Escuta, aquela parede com bolor, aquela coisa azul que você vê, são milhões, milhões, milhões de esporos, de esporinhos de fungos. Né? Você vai respirar isso daqui, isso vai te dar rinite, tá? Vai ser gatilho para asma. Se tem um filho com asma, aquilo é gatilho, ele começa a ter acesso de asma. Isso daqui é muito perigoso. Pode ter ácaros, né? Ninguém pergunta, escuta, tem uma piscina? Ah, tem piscina. Foi tratada? Eu vou ficar 5 dias aí. O tratador vai todo dia? Né? Que tem que tratar essa água. Né? Em um dia, o cloro da água já está quase nenhum. Então, você está afeito a pegar processo de diarreia, processo de vômito, infecções de pele. Então, tem que ter. E outra coisa que o pessoal pergunta, escuta, eu quero o certificado da última dedetização. Né? Que a casa tem que ter sido dedetizada aqui, principalmente na região litorânea. É muito calor, tem muita barata. Tem muita barata. Então, tem gente que tem uma neurose. Acabou a feriado dela. A pessoa toda noite vai na cozinha e está cheia de barata, ela comendo com ela. Né? E a pulga é interessantíssima. A pulga, o que acontece? Em cima do animalzinho, o macho cavalga a fêmea, eles têm a cópula. Aí a fêmea, ela pula no chão e deposita os ovos, deposita os ovinhos. Esses ovinhos, né, eles vão sair umas larvas. Essas larvas, elas ficam comendo poeira no chão, com a poeirinha no chão. Aí a larva, como se fosse uma borboleta, ela empupa para se transformar na pulga adulta. Né? Sabe quanto tempo, Mauro, que ela pode ficar empupada dentro da pupa? Até mais de um ano. Mais de um ano. Ela só vai sair da pupa
quando tiver algum sinal para ela que existe alimento próximo. Sim. Sabe o que é o alimento? O sangue. Nós. Sim. Isso é um sinal da natureza que para ela, gente, tem comida aqui, sai da pupa. Ela sai. Essa é a razão que muita casa, assim, litorânea, principalmente, a pessoa entra, começa a trazer as malas, começa a trazer não sei o quê, aí passa uma hora, uma olha para a perna do outro e fala: gente, você está com a perna preta de pulga. Né? As pulgas todas elas desempulpam e saem. É uma praga. Você tem que ficar 1, 2 dias jogando inseticida, o pessoal se coçando, o seu animal infesta, você leva a pulga para a tua casa. Então tem que ter tido uma detetização. Então são 4 itens que são essenciais. Essenciais. Uma água que tiver uma caixa d'água que não foi limpa, essa água aqui ela pode estar contaminada, pode te dar diarreia, norovírus, rotavírus. Acaba que pegou alguém com norovírus ou com rotavírus, vai pegar a família toda. Né? Não Nossa, tem como. é impressionante a conversa, né, doutor Bactéria? Você começou a falar em Sim. pulga, eu comecei a coçar a minha perna aqui. Quando a É gente fala em interessante, pipa, começa a coçar a cabeça. Por que que acontece isso verdade. quando É, toca no... psico... é memória, é psicológico. Você tem uma memória, né? Uma memória que, quando ouve falar disso daqui, você logo lembra o que causa. Mesma coisa que você fala assim, você vai encontrar um conhecido seu, você acha que ele é chato. Você já começa, vai ser já passei, sabe, não sei o que tal, que você tem memória das coisas. Né? Aí me deram uma dica boa para você fazer com um amigo chato. Sabe o que você faz? Vai ter que almoçar com ele? Você leva ele naqueles churrascarias de rodízio. Que não dá tempo de conversar. Você fala, não, obrigado, isso aqui, não, obrigado, isso aqui, não, obrigado, isso aqui, não, obrigado. Então não dá para conversar com a pessoa. Leva no rodízio aqui. Ô, doutor Bactéria, você falou da barata, muito comum aí na praia, né, nas casas de veraneio e tudo mais. O, a formiga é mais nojenta do que a barata, né? Porque a formiga come a barata quando ela morre, né? Exato, então o pessoal até faz um bolo assim, o bolo está com uma formiguinha, não sei o quê, vou comer, faz bem para a vista, né? Tira a formiga e come, eu como com a formiga mesmo, faz bem para a vista, negócio. Mas se a pessoa pegar uma barata e matar e deixar no meio da cozinha, né? No dia seguinte a barata sumiu, quem que levou a barata? Né? Formiga? A formiga, e depois foi para onde? Foi para o bolo. Se alguém escarrar no chão, olha que coisa nojenta, escarrar no chão, fica cheio de formiga em volta. E depois elas vão para o bolo, vão para o açucareiro. Quando foi? 2 meses, eu estava no hotel, eu fui dar uma palestra no interior, e estava no hotel, abri o açucareiro, estava cheio de formiga. Aí eu chamei o moço, ela falou: escuta, o açucareiro está cheio de formiga. Ela falou assim: não tem problema, na hora que o senhor põe na bebida, ela boia e o senhor tira. Eu falei: É. ainda bem que você já tem a técnica, né? Ela boia quando tá. Eu falei: então no leite é melhor, né? Que a formiga é preta, você vê mais. Claro que não pode, né, gente? Formiga, assim, o lugar que eu falo. Tem um paciente no hospital que está com uma ferida. Né? Não vai barata, não vai mosca em cima dele, mas formiga vai. E depois vai no outro. Então, formiga é considerado um dos maiores agentes transmissores, vetores de bactérias em hospitais. Então, tem que tomar cuidado, sim, gente. Tem que ter cuidado É com nesse, elas. é nesse ponto que eu queria chegar. A formiga é um terror dentro dos hospitais, é uma grande guerra contra elas, porque elas são muito pequenas, enfim. Então, a presença delas é muito, muito fácil de acontecer por conta justamente da facilidade de circulação que ela tem, sem serem percebidas e trazendo todas esses riscos e causando infecções hospitalares, né? É por isso que hoje em dia é tão considerado não mais se jogar inseticida para controlar pragas. Você fazer o que a gente chama de MIP ou CIP, que é controle integrado de pragas ou manejo integrado de pragas, né? Que você usa vários mecanismos. Né? Eu trabalhei muitos anos com manejo integrado de pragas, né? Trabalhei com mais de 10 anos. O meu aplicador, ele até levava inseticida, mas deixava no carro. Ele parecia mais um pedreiro. Tá? Que a ideia era tampar buraquinho, tampar esconderijo e evitar que tenha o resto de alimentos. Que se tiver esconderijo, alimento e água, o animal ele cresce. Então você tem que tirar essas 3 coisas dele. Então nós já tínhamos isso daqui é o manejo integrado de pragas, né?
E o melhor modo de você trabalhar justamente é que as pessoas são interessantes. As pessoas, é difícil controlar, porque as pessoas foram treinadas para gostar de praga. Né? Você sabe que você foi treinado para gostar de praga, né? Você sabia É? disso? Foi, É, por exemplo, deixa eu falar para você. O filme do Tom e Jerry, você torcia para quem? é. Para o Tinha hora que eu, Jerry. não, Para o tinha hora que eu Jerry. torci, tinha hora que eu torci Né? para outro. Mas quem que é o controlador de praga aí? O Tom. O Tom. É, Sabe aquele filme, o Ratatouille? é, Ratatouille, que o ratinho faz. Todo mundo torcia para quem? Para os ratinhos. E o sim. inimigo público lá quem era? O cara da vigilância sanitária, que ia controlar os ratos. E até que É uma tem uma infestação de rato na cozinha, prenderam o cara da vigilância sanitária dentro de uma câmara frigorífica e todo mundo aplaudiu, todo mundo achou muito legal. A gente está acostumado a achar praga bonitinha. Né? Você acha que o camundongo é o Mickey, né? A pomba é pombinha da paz, significa amor. Mas tudo isso daqui é praga. A abelha, a gente fala, não, a abelha é limpinha. Você já viu uma abelha tomando banho, Mauro? E se você abre um lixo, você vai ver, tem uma latinha de refrigerante lá, está cheia de abelha lá no lixo. E elas levam para as patinhas dela, levam um monte de bactéria. Então, tudo isso daqui, gente, é considerado praga. Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você falou do Tom e Jerry, a gente torce, claro, para o ratinho, a gente torce para o Jerry, né? Por que que a gente torce para o Jerry se o rato é tão nojento? A gente vê o rato no dia a dia, a gente sai correndo. Por que que acontece isso? É o bip-bip, o bip-bip. Né? É. Tem o bip-bip e tem a raposa lá, né? O lobo lá, né? O coiote. Para que você torce? Todo mundo torce para o bip-bip. Sendo que o bip-bip é a praga, o coiote é o controlador de praga. Né? O Pink e o Cérebro, todo mundo torce para o ratinho contra aquela menina lá, aquela menina é controladora de praga. Né? Então, gente, o pica-pau, todo mundo torce para o pica-pau contra o Leôncio lá, que é o policial, que quer prender o pica-pau, que é uma praga. Então, nós somos treinados para gostar de praga. É interessante. Voltando para o assunto da formiga, doutor Sim. Bactéria, na ingenuidade de uma criança, toda e qualquer criança vê a formiga ali com a sua força, carregando materiais para o formigueiro, força e velocidade, né? O que que tem dentro do formigueiro? Quando elas levam aquelas coisas lá, claro, uma boa parte é alimento, elas vão ficar lá durante uma estação, né, inteira ali, com tudo aquilo para sobrevivência, para se alimentar, mas aquilo vira o que também dentro do formigueiro? Você sabe que existem dois tipos de formiga, tá? As cortadeiras e as caseiras. Né? As cortadeiras são aquelas que levam aquelas folhas. Você viu elas carregando folha, carregando matinho, né? Porque, na verdade, elas não se alimentam de folha, se alimenta de um bolor que cresce sobre a folha. Né? Então, ela leva a folha, põe, encosta, gruda toda na parede do formigueiro, cresce um bolor, ela se alimenta desse bolor aqui, alimenta a rainha. Né? Esses outros alimentos que as formigas, algumas delas comem direto a base de carboidrato, açúcares, alguns alimentos. E por isso que, quando para você, não adianta você, vou matar com chinelada. Né? Como a gente era garoto, fazia água com sabão e jogava nas formigas passando. Gente, uma formiga rainha, ela ovipõe cerca de 3.000 ovos por dia. Por mais pontaria que você tenha, você não vai matar 3.000 formigas por dia. Tá? Então, o formigueiro está muito maior. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que tentar matar a rainha, que cada formigueiro tem uma rainha. Você matando a rainha, o formigueiro entra em colapso e todas elas se suicidam, as formigas. Né? Então, como é que você mata? Através de iscas. Você coloca iscas para ela, né? Essas mirex, por exemplo, uma isca muito boa, a dodecacloro. Né? Então, são colorados, mas são boas. Elas levam para a rainha, matam a rainha e o formigueiro acaba. Isso. Um outro jeito é você tampar buracos. Né? Acontece muito antigamente, como é que você colocava azulejo? Hoje em dia você põe a massa e coloca azulejo. Antigamente era um potinho de cimento no meio do azulejo e grudava. Então você ficava com verdadeiros túneis atrás do azulejo. Aqui, nessas casas antigas, tem muito formigueiro atrás desse azulejo. Então, é justamente elas entram por onde? Onde não tem rejunte. Então, pega rejunte, massa branca, cimento, massa vidraceiro, pega e tampa tudo isso aqui. Que tampando, você vai matar elas de fome, porque elas não vão conseguir sair.
e acaba com o formigueiro. Tá? Isso é uma lei sagrada de pragas. Então você controla, se acabar, você não acaba. Mas você chega. O que é o controle de pragas? É você jogar num número que não te prejudique nem a sua visão, você enxergar essas pragas, né? Ou então que contamine seu alimento. Que é interessante, você sabe o que nós comemos é resto de praga. Toda comida que nós comemos é resto de praga. Sabe por quê? Por exemplo, você vai colher um material, você está plantando. Quem que chega primeiro para comer lá na plantação? A praga. Aí por isso que você usa os praguicidas. Isso. O que sobrar, você colhe, vai lá para o SEASA. Quem chega lá primeiro para comer? A praga. O que sobrar, o feirante vai lá e compra. Aí você vai na feira e compra. Aí você estoca. Quem chega primeiro? As pragas. O que sobrar, você come. Então, a ideia de ter todos esses controles, aí a gente pode até colocar a bactéria com praga também. Então, a ideia de todos os controles que nós fazemos é para sobrar um pouco mais para a gente comer. Bom, você alertava também, doutor Bactéria, em relação às casas de aluguel, aí durante o período das viagens, sobre limpeza da caixa d'água, dedetização. A gente está falando aqui, então, especificamente sobre essas casas que têm rotatividade, ou seja, elas estão disponíveis para aluguel, entra um, sai outro e por aí vai. Agora, e para quem tem a sua propriedade, uma casa no interior, no campo, uma chácara, um apartamento na praia, enfim, e ela já tem os cuidados naturais, vai lá, frequenta, fecha tudo, deixa tudo limpinho, vai embora, volta depois. Mas não passou ninguém por lá, a casa ficou fechada. Os cuidados são os mesmos? Você tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu tenho um apartamento na praia. E esse apartamento aqui, ele muitas vezes a praia é úmida, tem uma umidade muito grande. Então os armários, guarda-roupas, a roupa começa a ter aquele cheiro de guardado, começa a dar bolor por causa da umidade. Né? Então, vou te dar até uma ideia. Eu tinha uma parede aqui na minha casa de canjiquinha. Sabe aquela canjiquinha? Aquelas pedras brancas compridinhas. Né? Pedra de Só que ela foi colocada até 2/3 da parede. 2/3 da parede. Então, quer dizer o quê? Chovia por trás e a água ela ficava preta de bolor de 4 em 4 meses. Estava todinha preta de bolor. Então, eu tinha até um contrato com o pintor que de 4 em 4 meses ele vinha aqui em casa, pegava cloro, desinfetava e pintava de novo. Mas daqui a 4 meses, mais 2 meses estava começando a ficar preto, daqui a 4 meses estava horrível, todo preto. Aí apareceu um alemão na minha vida, aí, sabe? Apareceu um alemão aí, que veio falar comigo e falou assim: eu inventei uma tinta que tem íons de prata. Falei, íons de prata? Falei, poxa, íons de prata, eu sempre trabalhei com íons de prata. Íons de prata são 3 metais, ouro, prata e cobre, que tem uma ação chamada oligodinâmica, que mata bactérias. Por exemplo, o gaúcho, ele toma chimarrão, né? Um passa para o outro e ninguém troca a bomba, que é aquele canudo. E ninguém pega a doença na boca. Por quê? Porque a ponteirinha é de ouro, prata ou cobre. Né? Por isso que não pegam. Né? Na Primeira Guerra Mundial, não existia antissépticos. Né? Então, o médico ele andava com uma barrinha de prata, ele pegava um pano, ele passava e dava para o ferido. Se você entrar no YouTube, digita lá, filmes da Primeira Guerra Mundial, você vê os feridos com panos encostados, com íons de prata. Né? A moeda americana tem muito cobre, que é o ouro, prata ou cobre. O brinco que a pessoa vai usar, se for de ouro ou prata, não infecciona. Né? Então, o ouro, prata e cobre tem essa ação. Eu falei, opa, pera um pouquinho, deixa eu pintar aqui. Mauro, deixa eu falar um negócio, cara. Eu pintei a minha parede em junho, nós estamos em 2024, junho de 2022. 2022. Se eu te mostrar minha parede agora, parece que eu pintei ontem. Nunca mais cresceu bolor. Cresceu bolor. É super. Até se o pessoal quiser, não tenho nada com ele, tá? Mas se o pessoal quiser, depois entra no meu Instagram, que é DR Bactéria Oficial, Doutor Bactéria Oficial, digita lá no meu não é história, lá onde você manda recado, né? E você pode digitar no Instagram, digita, pergunta qual é a tinta do alemão, que eu mando para vocês, que olha, eu pintei também lá lá em casa, na praia. Na casa da praia, os armários, nunca mais embolorou e nunca mais teve cheiro de guardado. É impressionante, sabe? Porque o íons de prata, ele permanece. Então, Então é maravilhoso. então, essa dica lá no seu perfil do Instagram, no privado do Instagram, pede lá para Isso, no você. privado.
pede lá qual é a tinta do alemão. Fala assim, qual é a tinta do alemão, qual é a tinta que mata fungo, né? Entra lá dentro, eu pego o passo para vocês, gente. Que, assim, olha, eu achei maravilhosa a invenção. Acho que a gente tem que valorizar, né? O cara brasileiro, essas invenções aí que as pessoas fazem. Ele pegou íons de prata, esse que o pessoal coloca em esponja, que não deixa crescer bactéria na esponja, coloca em um monte de lugar que não deixa crescer bactéria, ele pegou e colocou na tinta. Colocou na tinta e realmente funcionou, cara. Ainda está, olha, já está há um ano e meio e não tem nada de bolônica na parede. E se pintar a boca com isso aí, não protege do beijo, não? Não Olha, protege o beijo? tem gente que não quer proteger, tem gente que quer ficar perto dela. Por isso que é melhor a lanterna, né? Mas não evita, não. Mas se a pessoa pudesse passar, pintar no corpo todo. Mas você sabe que tem gente lá na Europa, olha que interessante. Você falou uma coisa que não é tão louca, não. Tá? Existe um tratamento que está sendo estudado na Europa, sabe? Que a pessoa. Sabe essas bactérias que estão superbactérias, que nem existe mais antibiótico para tratar, praticamente o paciente está desenganado. O pessoal está tendo um sucesso muito grande injetando íons de prata na pessoa. Tá? Injetando. Então, esse íon de prata passa para o organismo dela, né? E pega onde tem as bactérias, está matando as bactérias. Super interessante isso. Tá? Muito bem, doutor Bactéria aqui com a gente nessa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira de carnaval, sempre muita informação e muita diversão também conversar com o doutor Bactéria. E a gente vai para o intervalo rapidinho, vamos ouvir aqui o nosso apoiador do programa e a gente volta em seguida com mais dicas, com mais informações. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala de volta pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, com imagens da AltV, a TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades lá da região. Doutor Roberto Figueiredo, doutor Bactéria com a gente nessa conversa de hoje, terça-feira de carnaval, conversa sempre muito informativa, muitas dicas e um momento de riso fácil aqui, porque ao mesmo tempo em que a gente aprende com o doutor Bactéria, a gente também dá risada, porque ele nos ensina de forma muito divertida. Doutor Bactéria, no meio dessa agitação toda de carnaval, de folia, é muito comum, claro, as pessoas se alimentarem nas ruas, nas praias, em vários lugares aí, porque não querem ficar em casa, porque estão na rua se divertindo, evidentemente, comprando aí dos vendedores e tudo mais. O que é importante observar nesses casos? Vamos supor, vou comprar lá uma latinha, seja ela de cerveja, de refrigerante ou uma garrafa de água, qual é o cuidado nisso? Você tem um risco, né? Tem um risco, aquelas das latinhas. Por exemplo, a pessoa está numa caixa térmica. Você já viu a cor da caixa térmica dele? Era branca inicialmente. Ele já pega, Era, já né? coloca toda uma fita adesiva por baixo, que é para ele não enxergar que está preta. Né? Ou usa aquela tinta lá para poder, né? Aquela tinta é boa para isso. Rapaz, se fizesse isso daqui, seria uma ideia fantástica, viu? O pessoal teria. Mas eles não usam. Então fica aquele negócio, uma água não, nada boa, o gelo também bem contaminado. Coloca a latinha lá dentro, às vezes tem urina de rato, inseto que teve lá dentro. O pessoal vai tomar. Então, a dica que eu dou é o seguinte: todo mundo leva uma garrafinha de água para a praia. Todo mundo leva uma garrafinha de água. Pega umas gotinhas que você vai usar, você pega, coloca num lenço de papel, num guardanapo, e dá uma passadinha na superfície da lata. Só isso, gente. Coisa fácil do mundo. Todos os dois produtos você tem.
lá, dá uma passadinha, pronto, já evitou. Porque eu não vou exigir que a pessoa vá tomar de canudo, né? Aliás, os canudos que você utilizar para praia, para água de coco, o conselho que eu dou para vocês, sempre dê um nó antes de jogar fora. Tá? Porque, infelizmente, existem, ainda bem que são pouquíssimos, né? Que a grande maioria não faz isso. Mas existem alguns que ainda pegam canudos do lixo, deixa secar no sol e reutilizam. Então, para evitar que isso aconteça, dá um nó no seu. Você tem que fazer a sua parte. Dá um nó bem apertadinho, ele não vai tirar o nó, né? Então, já evitou que o próximo não tenha esse perigo disso, né? O alimento mais contaminado que você tem na praia, você sabe qual é, Mauro? Qual que você acha? Putz, é tanta coisa, sei lá, o camarão, o porquinho, o... Todo mundo acha camarão. Mas sabe qual é o É. alimento mais perigoso? A raspadinha. Hum. Raspadinha. Sabe por quê? Que existe uma lei que fala o seguinte, que toda água que vai ser feito gelo para o consumo humano tem que ser potável. Tá? Qual é esse gelo? Aquele que vem em pelletzinhos, aquele que você está no supermercado, que você compra no posto, né? Aquele que tem um buraquinho no meio. Né? O gelo a água que vai ser feita gelo para refrigeração, tá? Não é obrigatório que seja feito com água potável. Por exemplo, aqueles gelos em barra, que vai para refrigeração de peixe, né? Agora me fala, qual é o gelo que o pessoal faz raspadinho? É Tá? esse aí. É justamente esse em barra. Por isso que o congelamento não mata a bactéria. Se você congelar uma porcaria, a hora que você descongelar, você vai ter duas porcarias, né? Porque a bactéria não morre. Se você pegar uma água contaminada, botar a bactéria lá, contaminar, pegar metade dessa água e fazer gelo, no gelo ela vai durar mais do que na água. Ela dura mais, porque ela fica quase que hibernando, né? Então, o que você tem que fazer? Uma dica que eu dou para você. Não, você vai perguntar para o cara que está vendendo, fala, escuta, esse gelo é de boa qualidade? O que ele vai falar, Mauro? Não, esse gelo é péssima qualidade, eu comprei porque é uma Ele vai porcaria. Não falar vai que falar isso. não, esse gelo é feito de ouro, ele vai dizer isso. Vem de ouro, água mineral vinha da Suíça, vai falar um negócio desse, né? Então, o que você faz? Você vai pegar meio copo com gelo, fala, me dá meio copozinho, eu tenho 2 dedos só de gelo raspadinho. Deixa no sol, que com esse calor aqui, rapidinho ele derrete. E dá uma olhada na água, né? Outro dia eu fiz isso aqui na praia, a água estava amarela, cheia de fuligem, tá? Com certeza não era uma água potável, tá? Água amarela. Agora essa água está límpida, bem clarinha, não tem resto, a possibilidade é muito grande de ser uma água boa. É que a água que não é potável é bem cheia de fuligem, cheia de amarelada já, de contaminada. Não é? Então você faz isso, é uma coisa. E não adianta me pôr, o pessoal falar, mas se botar um xarope que eles põem, né, um xarope açucarado, né? Gente, não existe bactéria diabética. Né? Bactéria diabética não vai morrer por causa do xarope. Né? E pela cor, também não existe bactéria que detesta cores azuis, amarelas. Não, a bactéria, qualquer cor, ela já cresce, não tem esse problema. Então, pode ser que dê essa doença aqui, de alguma coisa. Né? É a mesma razão que eu falo para as pessoas evitarem. Tem um monte de nome, gente, aquele tal de chup-chup, geladinho. Né? O que é isso daqui? É uma água adocicada, colorida, né, que tem, às vezes, alguma essência de alguma coisa, que o pessoal coloca. Normalmente, a garotada, né, que faz isso lá na garagem da casa do pai dele, coloca isso daqui com uma canequinha, coloca em saco plástico, dá um nó e coloca tudo no freezer e sai para vender. Tá? Gente, isso não tem vigilância sanitária, não tem fiscalização, você não sabe qual foi a higiene, você não sabe se é água potável ou não. Por isso que eu não recomendo, eu não quero estragar o prazer, estragar a venda de ninguém. Tá? Mas isso que não tiver fiscalização, evita comer, evita tomar. Então, isso aqui, sorvete, quer tomar sorvete na praia? Veja lá que normalmente eles põem um carimbo, sorvete pasteurizado. Né? Se tiver pasteurizado, o risco é mínimo de você pegar uma intoxicação. Se não, o risco é enorme de pegar disso. É. Né? Mesma coisa de fiscalização que eu falo do queijo coalho. Você gosta de queijo coalho, Mauro? Eu gosto. Não, queijo coalho o pessoal vende na praia. É. O queijo coalho, a característica é feita com leite não pasteurizado, é a característica do queijo. Por isso que tem que ter sido uma fiscalização no local de produção. Então tem que ter CIF. Tá?
esse produto. Então, normalmente, ele vem com uma caixinha de isopor, né, com os produtos dentro, vai tirando, ele esquenta e te serve. Lá dentro, você fala, deixa eu ver a embalagem desse produto. A embalagem está com o carimbo do CIF azulado, lá, bem azul, bonitona lá dentro. Se não tiver, não come, gente. Isso aqui é um risco que você está correndo. Pode ter sido uma vaca que foi ordenhada, vaca com mastite, com brucelose, com tuberculose, né? Então, isso vai te dar um problema sério para a tua saúde. Então, toma muito cuidado. Doutor Bactéria, o que observar, quais são as dicas ainda na praia, na hora de comprar uma espiga de milho? É muito comum os carrinhos, né? A venda de espiga de milho, ele está lá na água fervente, enfim, e muitos são servidos com margarina, tem aquela capinha ali, aquela capinha não, aquela folhagem, capinha demais, Isso. né? Aquela folhagem que envolve o A milho palha, também. né? A A palha. palha, né? Sim, sim, sim. Isso. Fugiu a Você palavra sabe. aqui. Que é quem tem Mas café celular, né? sim. Não, mas você sabe que o milho, você tem que observar algumas coisas. Por exemplo, você tem que observar se ela está toda, como você bem falou, tem que estar toda numa água fervente e água saindo vapor. Sabe aquela tipo que ele abre abre a tampa, sai aquele vaporzão, sai aquele vapor? Tem que estar desse jeito. E toda ela imersa, né? Evitar um pouquinho, muita margarina, muita manteiga, né? Que isso daqui não faz bem na praia, é muito calor, né? E evitar também pedir para aquele cara debulhar para você. Pessoas devia estar com preguiça, tá? Fala, debulha, não sei o quê. Ele vai debulhar com uma faca, que claro, foi bem higienizada, né? Gente, não tem nem onde lavar essa faca. Vai pegar com a mão, que também não tem onde lavar. Quer dizer, uma manipulação a mais. Ele pegou em dinheiro, gente. Pegou em dinheiro, depois pegou na faca, pegou em tudo. Então, não evita isso, né? Pega com a palha, que é muito mais higiênica do que com a mão dele. Aquilo. Toma, come e depois procura, leva o saquinho de lixo, guarda depois para jogar no lixo, né? Não vai jogar na areia, não, que é horrível você encontrar uma areia. Né? E, por sinal, falar nisso, o camarão, por exemplo, sabe o que você faz? Não tem nada. Evita comer o camarão do ambulante que está andando na praia. Você não sabe qual é a qualidade. Quer comer camarão? Vai numa barraca, leva o teu filho, chega assim, eu queria mostrar um camarãozinho sem fritar para ele. Só que você vai fazer o seguinte, você vai pegar o camarão, levanta ele um pouquinho, vê se o rabo cair, gente, o rabo estiver solto, é uma possibilidade de o camarão estar estragado. Você vai tirar a casca desse camarão. Tira a casquinha, se a casca estiver grudenta na carne, existe um risco muito grande dele estar estragado também, né? E isso daqui dá processos alérgicos. Isso daqui dá uma alergia interessante, viu, Mauro? Que muita gente que nunca teve alergia a camarão, de repente fala, nossa, eu comi um camarão na praia e virei alérgico. Não, você não vira alérgico. Não vira. O que acontece é o seguinte, o que é uma alergia? Você entra em contato com alguma coisa que te dá alergia, né? Essa substância, ela vai fazer entrar em ação umas células que você tem chamadas linfócitos. Esses linfócitos, alguns deles vão produzir histamina. Essa histamina é um fármaco mediador dentro do seu organismo que você produziu, por ser alérgico, que vai te dar todas as reações alérgicas. Vermelhidão, pode dar edema de glote, pode te matar, mais placas vermelhas, suor, baixamento de pressão, te dá tudo isso daqui. Aí você toma um anti-histamínico lá no hospital, você processa tudo isso. Então, isso é alergia. No camarão, você tem uma produção, quando ele está estragado, uma produção de histamina no camarão. Então, não é você que vai produzir, tá? E vai estar sendo produzido. Você come essa histamina. Então, não é alergia, é envenenamento. Você está sendo envenenado, é uma toxina. Só que para o seu organismo, ele não sabe se é você que produziu ou você comeu. É histamina. É histamina. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma reação como se tivesse alérgico. Por isso que você fala que tem alergia, mas não tem. Você foi envenenado. Mas isso pode até dar edema de glote. A pessoa pode morrer, como se fosse uma reação tipo alérgica. Mas você não é alérgico. É um chamado envenenamento ou intoxicação. Ou seja, essas reações por conta de camarão, elas são mais por conta desse envenenamento do que a própria alergia que as pessoas acham que tem. Isso, se a pessoa é alérgica, vai ter. Sabe? Mas ela nem come. Você já sabe que é alérgico, você nem come. Se você vai comer, você sabe que não é alérgico.
E aí, de repente, aparece e você fala, virei alérgico. Não virou nada. Não virou nada, você está sendo envenenado. Sendo envenenado por isso, né? Então, por isso você tem que evitar, é um jeito bom. Aí você tem que olhar o óleo que está sendo frito. Geralmente, o tacho ele tem que ser arredondado, porque o tacho que é quadrado, aquelas pontas da solda, eles oxidam o óleo, então não é interessante, tem que ser arredondado. Por isso tem que ser... O óleo que é utilizado, ele tem que ser um óleo que não faça muita espuma. Tem óleo que está fritando que parece que você colocou detergente, de tanta espuma que faz, né? Fumaça branca também, não pode ter aquelas fumaças brancas, né? Muita fumaça, tá? E não pode estar preto, o óleo está escuro. Então dá uma observadinha no óleo. E já que você está lá, se por acaso o cara pegar o óleo e jogar na areia, chama a polícia, manda prender o cara. Isso, por lei, é proibido. Tá? Que você vai permeabilizar o lençol freático. Você impermeabiliza, vai dar enchente, vai dar muita coisa. Então não pode, é por lei que não pode fazer isso. E já que é por lei também, tá? Gente, evitem você levar cachorro na praia. Cachorro. Por quê? O cachorro ele pode ter um verme dentro dele, do intestino dele, e esse verme ele sai no cocô. Aí o cachorrinho faz cocô na praia, tá? Esse cocô mistura com areia, aí o garoto vem, senta, você põe a perna, né? Esse verme ele vai querer entrar em você, vai querer entrar. Como ele não é específico do ser humano, ele não vai conseguir entrar. Só que ele vai tentar. Ele está na sua derme, vai tentar entrar. Ele vai andando, 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 tentando encontrar uma portinha para entrar e não consegue. Só que, conforme ele vai andando, isso vai te dando riscos vermelhos no seu pé, no seu bumbum, no bumbum da criança, né? Que vão aparecendo aqueles mapas geográficos de rios. Por isso que chama bicho geográfico, né? É esse verme do cachorrinho que botaram lá. Então evita. Se tu está vendo alguém que levou o cachorro, não vai brigar com o cara. Mas, sem que ninguém perceba, chama o salva-vida, chega no salva-vida e fala, tem um cara aí que está com um cachorro na praia. É proibido por lei, gente, não pode. O salva-vida vai lá e vai dar uma multa nele e vai pedir para ele tirar o cachorro da praia. Tá? Não pode. Gente, eu adoro animais, mas não em algum local que possa infectar outras pessoas, né? Ou levar doenças para pessoas. Então a gente tem que respeitar a gente e respeitar os outros. Ainda na praia, doutor Bactéria, aí tem muita gente que gosta de andar descalço e vai e volta descalço, pisa no asfalto, passou o bloco, um Sim. monte de gente, todo mundo comeu, caiu ali na avenida, o pessoal pisando, alguém foi lá e fez xixi, ou seja, aquela maçaroca toda, e você descalço pisando em cima. Qual o risco? Praticamente não tem, não, viu? O risco é mais você queimar. O risco é de você tiver um corte no pé, ocasionado por uma bolha de você pular tanto, aí, sei lá, né? E infeccionar uma cultura de bactéria muito grande, se a sua resistência estiver baixa, você bebeu muito, que a bebida ela dá uma deflação, dá uma diminuição da resistência, né? A sua resistência está baixa. O antibiótico, existem antibióticos, por exemplo, que reagem com bebida alcoólica e formam uma substância que é até tóxica. Não é que abaixa corta o efeito do antibiótico, não, te dá uma substância tóxica. Alguns antibióticos você não pode tomar com bebida alcoólica. Mas é o que eu falo, nenhum antibiótico sara a tua doença, nenhum antibiótico faz. Se você está doente, é que a quantidade de bactérias está acima da tua resistência. Então, o antibiótico vai fazer o seguinte, ele vai abaixar a quantidade de bactérias para que a tua resistência te sare. Se tu toma uma bebida, a tua resistência faz isso, ó, abaixa mais ainda. Tá? Então, você tem que deixar sempre a tua resistência acima da contaminação para você não ficar doente. Bom, outras coisas, outros alimentos que são vendidos na praia, vamos pensar aqui. Acho que na praia não se vende salada, né? Ninguém come salada na praia, né? Porque Não, mas tem, mas salada tem não é saudável, salada engorda, né? Então, não, mas tem. como é que lava uma salada? O vinagre é Não, suficiente para matar as bactérias? não, Hipoclorito? Hum, mas você sabe que tem sanduíche natural na praia. hum, Né? hum. Sanduíche natural o pessoal vende. Né? Você pode até comprar se tiver uma casca de isopor com gelo. Se quiser levar isso daqui, você vai fazer o sanduíche natural usando salada, usando alface, usando tudo isso. Primeiro, você chega, você compra as alfaces, compra tudo, chega na tua casa, põe na geladeira. Tá? Que geralmente hortaliças, as hortaliças ela têm uma característica física chamada uptake. Esse uptake, o que é? Uma capacidade, se você colocar na água na mesma temperatura, dela absorver a água, trazendo a contaminação que está fora. Né?
Então, para evitar que essa apneia aconteça, você coloca na geladeira por 2 horas, né, dessas 2 horas, depois você tira, lava em água corrente, folha por folha, fruta por fruta, lava muito bem. Depois você pega 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, de boa procedência, deixa por 10 minutinhos, lava de novo e pode fazer o seu sanduíche. Né? Se coloca, que é engraçado, que o pessoal, bebida, todo mundo coloca em caixa de isopor com gelo. E muitas vezes não cabe o sanduíche. Gente, tudo que está dentro do sanduíche estava na geladeira na tua casa. Por que você acha que não precisa quando você põe no pão? A bactéria não acha que está escondida, que eu pus o papel alumínio. Gente, papel alumínio acho que é para proteger a bactéria, não é para proteger você. Né? Então você tem que tomar muito cuidado, coloca também nesse isopor com gelo. Eu indico até nem você colocar gelo. Você colocar, existem umas caixinhas plásticas com gel dentro que você coloca no freezer, deixa por 8 horas. Tá? Ele fica você deixa e ela mantém refrigerado por 8 horas. Tá? Depois você tira, dá uma lavadinha e coloca no freezer de novo para usar no dia seguinte. Né? Mas isso você pode fazer sem problema. Né? Uma vez. Fala. Pode. Uma vez, deixa eu te contar um caso aqui. Uma vez encontrei lá no Nordeste, né? A gente não quer estragar o prazer de ninguém. Mas encontrei um cara, era meio-dia, né? E encontrei o cara vendendo lagosta pronta, já cozida. Eu falei com ele: escuta, que hora se foi cozida essa lagosta? A gente vai para a praia, a gente sai umas 3, 4 horas da manhã. Eu falei: gente, são meio-dia. Por isso é que eu mantenho aqui com o sol batendo para ela ficar quentinha. Gente, isso era uma explosão de bactérias. Isso daqui tem que tomar muito cuidado com o que você come. Tá? Acho que falta um pouquinho de bom senso para a pessoa, né? Você já tem que ir com a carteirinha do plano de saúde para a praia para poder, né? Qualquer problema você já correr para o médico, né? Sorte que tem plano de saúde, né? Você não vai correr para a UBS mesmo, pelo amor de Deus. Verdade, pelo amor de Deus. Você falou da salada, colocar primeiro na geladeira, mas e se não for usar toda a salada? Porque às vezes você usa uma parte e deixa o resto lá guardado para uma outra ocasião. Isso pode ser feito, não precisa usar todo o pé de alface. Você pode higienizar, desse é o método que eu falei para você, né? Não vai usar toda. Você pega uma caixa uma caixinha dessa de plástico, tipo Tupperware, vai falar marca, sempre desse daqui, e você põe um papel absorvente e põe essa alface sobre esse papel absorvente. Aí dura mais uns 3, 4 dias, sem problema. Doutor Bactéria, infelizmente, nosso tempo chegou no fim, tem muita coisa legal prazer. para falar sempre. Bom final de carnaval para você, para todo mundo ouvinte aí. É sempre gostoso de convidar todo mundo para entrar na nossa rede social, na QDR, Doutor Bactéria Oficial. É só perguntar título alemão que eu falo para vocês aí, tá, Maurão? E bom final de carnaval para você e continua pulando aí que você está com uma cara boa. Qual que é a próxima festa agora? É a Páscoa, né? Bom, a gente precisa pensar em algum outro programa aí. Vai pensando num outro tema, numa outra pauta, para a gente sempre ter Páscoa, vamos falar de ensinar chocolate, vamos falar de assados, vamos falar de festa, vamos falar. Tem muita coisa assim. Podemos fazer assim, Maurão. E obrigado, tá, por tudo. Legal, muito bom, doutor Bactéria sempre com a gente, muito obrigado, sempre informativo, sempre divertido, essa combinação é muito legal, né? Você informar as pessoas acabam aprendendo, porque se divertem e guardam a informação. Esse é o doutor Bactéria, doutor Roberto Martins Figueiredo, biomédico, sempre com a gente, sempre colaborando com o programa Gente que Fala, nesses momentos importantes aqui de viagens e aí a necessidade da gente se proteger das contaminações. Doutor Bactéria, um abraço para o senhor, a gente se vê em breve, um abraço de toda a nossa equipe que encerra aqui o programa Gente que Fala de hoje, realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friedman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de 2 córregos no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Abraço para todo mundo, até amanhã, tchau.